Ilha. Nós sabemos que o livro de Neemias fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias, um copeiro, estava lá trabalhando para o rei, e ele podia muito bem ficar lá acomodado, né? Mas ele teve uma notícia do seu irmão que Jerusalém estava com os muros, pegou fogo, foram destruídos, e o povo estava sofrendo naquele lugar. E o que Neemias fez? A primeira coisa que Neemias fez, ele jejuou, ele chorou, jejuou e orou, pedindo a Deus uma solução para aquele problema. E ele se colocou ali, no meio daquele projeto, ele se colocou no meio para ser um canal de Deus para abençoar aquela cidade e aquele povo. E quando nós nos colocamos disponíveis para abençoar, Deus nos usa. É só você abrir o seu coração e falar: eis-me aqui, Senhor. Pronto. Já está decretado. Deus vai te usar. E Deus usou. De uma maneira tão linda que o rei achou o Neemias triste e falou: está triste? Você não está doente. O que você quer me pedir? E ele falou para o rei o que ele queria. E ainda falou mais. Ele foi tão ousado, como o pastor Sandro falou que ele é ousado, que quando a gente não é ousado, a gente não consegue as coisas. Se ele não fosse ousado, ele não sentiria o sabor daquele café delicioso, né? E não sentaria naquele local com o seu filho, tendo comunhão com o seu filho. Então, a ousadia trouxe para ele também algo bom para a sua família. E ele falou: eu também quero madeira para fazer lá a obra, quero tijolo, cimento, para construir lá um muro. Quer dizer, a ousadia dele, ele não pensou só em ir, ele pensou em construir. Amém, igreja? Ele pensou em construir, em levantar o muro de Jerusalém. E o rei falou: toma aqui e vai. E ele foi. E para isso acontecer, para ele fazer a reconstrução dos muros, ele teve que ter estratégias. E nós sabemos que a nossa vida secular, ou vida espiritual, tem que ter estratégias. Por que eu falo isso? Porque o inimigo tem estratégias também. O inimigo, ele é excelente em estratégias para destruir pessoas e famílias. O prazer dele é ver uma família desestruturada, uma família caída, triste. O prazer dele é ver uma família separada. Uma família caída, como aqueles muros. É o prazer dele. Ele tem estratégia para fazer isso. E tem pessoas que ainda não acreditam nisso. Mas aqui nesse livro, ele é tão claro que nós vamos ver como o inimigo ele tem estratégia para destruir a família. E depois que Neemias pediu e foi liberado para ir para o muro, para Jerusalém, Neemias tinha que ter um projeto, né? Bom, eu vou para lá para reconstruir um muro, o que eu faço? Vou fazer o que lá? Né? Como que eu vou levantar um muro daquele tamanho sozinho? Eu tenho que ter projetos, eu tenho que ter um foco, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele teve. E o primeiro projeto, o primeiro estratégia maravilhosa que teve Neemias. Eu quero ler assim com vocês alguns versículos soltos de Neemias, porque eu acho que é uma coisa maravilhosa o livro de Neemias. A primeira coisa que Neemias, quando chegou lá, ele inspecionou o muro. Ele foi lá olhar como é que estavam as condições daquele muro. Você pode ver isso comigo no 2, 11 ao 13. 11 ao 13, diz que ele chegou, olha: então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração
para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e o portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam ruídas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Então ele chegou lá, antes de começar a sua estratégia, ele inspecionou o que ele tinha diante dele. E trazendo isso para mim e para você, para toda a área da nossa vida, nós devemos parar. Está acontecendo alguma coisa na minha família? Eu vou inspecionar. Eu vou parar e vou observar o que está acontecendo. Primeira coisa que Neemias fez, ele fez com que tivesse condições de ver o que estava acontecendo com aquele muro. Ele inspecionou. E quando ele fez isso, ele começou então as estratégias dele. Porque Neemias precisava de reconstruir aquele muro. E o que fazer agora? A primeira estratégia de Neemias, que é uma coisa que muito me maravilhei com que a atitude desse homem. A primeira atitude desse homem, ele começou a construir a cidade dos muros, fazendo o quê? Ele começou a fazer por famílias. Ele começou a reerguer os muros com famílias e na sua própria casa. Como assim? Está escrito, aí vou passar para você lá em cima, quem puder me ajudar, por favor, me ajude. Neemias 3. Neemias 3, por favor. Porque Neemias, ele estava achando que ele podia erguer aquele muro, ele percebeu que não podia erguer aquele muro sozinho. Então, o que ele fez? Ele foi para meio das famílias. E diz assim a palavra de Deus. Eu vou passar para vocês algumas passagens onde está registrado que as famílias estavam ao lado de Neemias. Está no 3:12, que diz assim: ao lado dele, quem fez os reparos foi Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém. Ele e suas famílias estavam ali cooperando com ele para construir o muro em frente à sua casa. Depois Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente da sua casa. E continua, no versículo ainda 23. Depois deles, Azarias, filho de Maceias, filho de Ananias, reparou junto à sua casa. E depois vem no versículo 29. Depois deles, Zadok, filho de Imer, reparou em frente da sua casa. Versículo 29. Agora o versículo 30. No final, vou ler ele todo para a gente entender. Depois dele, Ananias, filho de Selemias, e Anum, o 6º filho de Zalaf, repararam outro trecho depois deles. Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente de sua residência. Então, aqui nós vimos que a primeira estratégia de Neemias foi reconstruir o muro com as pessoas usando as obras diante da sua casa, fazendo na sua casa, começando a estrutura do muro na frente da sua casa. Aqui diz que na frente da sua residência. Aqui eu aprendo que o projeto de Deus, primeiramente, é na nossa casa. Neemias, ele precisou de ajuda. Ele não conseguia fazer aquela obra sozinho.
ele procurou ajuda e as pessoas o ajudaram. Então a estratégia foi: vamos começar a erguer o muro em frente à nossa casa. E cada um vai erguer o muro em frente à sua casa. E fazendo isso, eu trago isso para a minha vida espiritual, para a nossa vida espiritual como família, que a primeira coisa que nós devemos fazer na nossa vida é cuidar da nossa casa. Porque é bem claro, a Bíblia diz que aqueles que não cuidam da sua casa, não tem como cuidar da casa do Senhor. Né? É pior do que o incrédulo. Então, cuidar da nossa casa foi o primeiro projeto, a primeira estratégia deste homem que teve como uma ousadia de reconstruir os muros de Jerusalém. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que ele sozinho não ia conseguir construir aquele muro. Ele ficou quieto, se calou, não falou, mas quando ele falou, já tinha toda a visão. Ele foi lá, inspecionou o muro, olhou o muro, orou e Deus deu a ele a visão. E ele começou então a fazer o muro, a reconstruir o muro com as famílias. Ele não fez, nem tinha condições de reconstruir aquele muro sozinho. Da mesma forma, eu digo isso para você, marido, que está aqui nesta manhã. A Bíblia diz para mim que, para mim não, diz para todos nós, né, que o homem sai para orar, ou a esposa sai para orar com consentimento do cônjuge, não é? E depois volta para o seu cônjuge. Então, quando você vai orar, você deixa o seu esposo e vai orar, você vai, mas você volta, porque a família não pode ficar separada, a família tem que estar junto, em todo momento, reconstruindo os muros, momentos de dificuldade, levantar o muro dá trabalho, restaurar um casamento dá muito trabalho. E nessa hora nós precisamos totalmente estar unida a nossa família para restaurar a família. Você não tem como restaurar a sua família sozinho. Precisamos do esposo, precisamos da esposa, precisamos dos filhos para restaurar o casamento. Igreja, querida família, você não pode fazer nada sozinho. Marido não pode fazer nada sem a esposa não pode fazer nada sem o marido. Precisamos estar juntos, em unidade, começando com a nossa casa, porque se não fizermos assim, querido, nós não teremos condições nenhuma de erguer, de restaurar o nosso casamento. Às vezes você pensa, mas eu não preciso restaurar meu casamento está maravilha. Ah, é? Aqui eu aprendo que se não tiver uma estratégia, não tiver que o Espírito Santo vai falar conosco aqui, nós corremos risco também de precisar de um momento para o outro, ficar com o nosso casamento também precisando de restauração. Então diga para o seu próximo aí, para o seu marido, para a sua esposa, eu preciso de você. Fala para ele. Eu preciso de você. Precisamos um dos outros. Família tem que cuidar um do outro. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé. Então temos que cuidar da nossa casa, da nossa família. Porque Neemias sabia que ele ia enfrentar dificuldades naquele momento que ele começasse a erguer os muros. Neemias sabia disso. E alguém soube que os muros de Jerusalém estavam sendo erguidos. E diz a Bíblia que essas pessoas não ficaram satisfeitas. Eles se levantaram para impedir a reconstrução do muro. São os inimigos. Os inimigos que se levantam para impedir a restauração da família. E diz que os inimigos, né, vistam, está assim, está no livro de Neemias 4, 1 ao 3, você pode ler comigo, que quando Sanbalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus, na presença de seus irmãos e do exército de Samaria. E ele disse, quem disse? Os inimigos.
O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Olha bem o que o inimigo às vezes pensa que nós somos. Nós pensamos que nós somos fracos. O que esses fracos estão pensando que estão fazendo? Aí eles vão e começam a incentivar no meio daquele povo uma ira. Ele fala, vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montes de pó? Ele colocou ali no meio daquele povo dúvida, incerteza e medo. É o prazer do inimigo ir no meio da família e colocar medo, dúvida e colocar incerteza, que ele disse assim, porventura vocês poderão reconstruir esse muro? Já está caído no pó? Vocês são tão fracos, vocês vão conseguir? Amados, quando eu sou fraca, é eu que eu sou forte. Eu pego a palavra e transformo essas palavras do inimigo em poder. Quando o inimigo vem para cima de uma pessoa, de uma família fragilizada, uma família que já está cheia de problema, o marido está entristecido, a esposa entristecida, os filhos desanimados, aí ele aproveita e entra, está todo mundo fraco. Está todo mundo prontinho para eu destruir. Mas nesta hora nós temos que lembrar que a obra do inimigo é essa, é destruir a família, é você se levantar na palavra e dizer, não, você não vai destruir a minha família é do Senhor. Você não tem poder sobre meus filhos são do Senhor. Meu marido é do Senhor, minha esposa é do Senhor. Você vem contra mim e eu vou contra você no nome do Senhor. Então você se levanta, você pega essa luta aí, que não é luta carnal, como diz Efésios, né? Que devemos revestir de toda a armadura e nos fortalecer em Deus para ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a sua luta, a minha luta para a nossa família não é contra a sangue nem a carne. A nossa luta é contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Então o inimigo tem estratégia. E a primeira estratégia do inimigo aqui foi zombaria. Ele veio zombar do povo. Ele veio dizer, vocês não conseguem, vocês são fracos, vocês não vão conseguir erguer esse muro. Quem são vocês? Vocês já são capazes de erguer um muro queimado, que está em pedra, em cinza, vocês vão conseguir? E ele continuou. Diz o versículo, né, que nós acabamos de ler, que ele chamou o povo de fraco, ele chamou o povo que não tinha condições nenhuma, ainda ficou zombando do povo, mas o povo estava sendo cuidado, direcionado para um homem de Deus. Essa fez toda a diferença. Esse povo não estava direcionado por uma pessoa qualquer, direcionado por um homem com visão de Deus, um homem que tinha o coração de Deus. Eu te pergunto, como tua família está nesse momento de sofrimento, que o diabo diz que está fraco, porventura, na sua casa, tem um homem com a visão de Deus? Tem uma mulher com a visão de Deus para dizer não? Ou tem uma mulher, um homem fraco, frágil, debilitado, que deixa a artimanha do inimigo fazer com que ele sirva e viva uma vida de fracasso? Aquele povo estava começando a enfraquecer, mas no meio dele tinha um líder que não permitiu o inimigo se infiltrar. Ele teve estratégia e a visão de Deus. E você, como líder da sua casa, homem, líder da sua família, você tem tido estratégia para impedir os ataques do diabo dentro da sua família? Você tem se levantado como um homem, um líder dentro da sua casa contra o inimigo? Porque quando nós não nos levantamos, não nos posicionamos, não colocamos um foco, uma estratégia, ele vem, ele entra e faz bagunça. É ou não é, igreja?
ele destrói a família, ele acaba com a família. Mas quando tem uma pessoa, basta uma pessoa, com a visão de Deus, desejoso de mudança, olhando para aquela família, inspecionou a sua família, observou, achou o problema, ali está o problema. O que é que eu vou fazer? E um líder de casa da família o Espírito Santo diz que ele deve fazer. O Espírito Santo revela para o líder o que ele tem que fazer para impedir a destruição da sua família. Você crê nisso, igreja? Se você não crê, está no lugar errado. Porque não sou eu quem digo. É a Bíblia. Porque se não fosse um homem com coração voluntário, se não fosse um homem dizendo para Deus, eu quero reconstruir os muros, eu quero botar as famílias dentro dos muros guardados e protegidos do inimigo, eu quero proteger essas famílias. Um homem. E Deus diz, vá, faça. E ele foi. E começou com as famílias, construindo os muros no seu quintal, na sua frente da sua casa. E começou ali as famílias a levantar os muros de Jerusalém. E às vezes o muro que nós temos que levantar, que está destruído da nossa vida, o nosso relacionamento. Dentro da nossa própria casa, os relacionamentos de marido e mulher, filhos com pais. Não tem mais relacionamento, não tem mais diálogo. Não tem mais aquele negócio de senta aqui, vamos conversar. Não tem mais aquele negócio de somente ficar junto, tomar um café junto. Olhar um para o outro e um olhar de misericórdia, de amor. Um olhar fraterno, um olhar materno. Ontem está falando para as mulheres que o amor de uma mãe, ele é incrível. Então, quando nós temos esse amor, esse cuidado com a nossa família, nós somos muito mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Quando um líder se preocupa com a sua família e ele tem toda a ousadia de deixar o Espírito Santo trabalhar no seu ser, ele tem sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E dizer, faz isso, faz aquilo. Eu vou te dar estratégia, você vai fazer isso e você vai ser muito bem sucedido. Então a primeira estratégia do inimigo foi, já dei uma de Neemias, já depois entrou o inimigo, uma que foi zombaria. E a segunda estratégia dele é conspiração. Está aí no versículo 4, 7. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começava a fechar-lhes as brechas, ficaram o quê? Ficaram muito, aqui está furioso, o meu está muito irados. Ficaram muito irados e todos se ajuntaram de comum acordo para virem e atacar Jerusalém e criar o quê? Confusão ali. A segunda estratégia do inimigo foi entrar ali com a bagunça que ele queria fazer, que era confusão. Ele queria criar confusão no meio do povo. Você já viu que uma família está bem, de repente tem uma confusão que você não sabe de onde apareceu? Quem já teve essa experiência aí? Todo mundo, né? De repente, você está bem com seu esposo, seus filhos, sua família, com sua mãe, seja lá quem você é, sua família, e você se depara, de repente, com alguma confusão que você nem sabia de onde apareceu, nem por quê. Aqui aconteceu com esse povo. Ele estava começando a erguer o muro, ele falou, não vamos deixar, não vamos permitir. Eles ficaram tão irados, vamos entrar lá e vamos fazer confusão. Vamos criar
uma confusão para que eles não consigam fechar a brecha. Você está pensando que ele quer que você feche a brecha do seu casamento? Você acha que ele quer que você tape lá, bem tapado, a brecha que você encontra no seu casamento? Não, ele quer entrar nessa brecha aí do seu casamento e fazer confusão. Fazer confusão. Trazer para você aqueles momentos de... Ai, não aguento mais isso. Né? Ai, mas que marido, meu Deus do céu, tem misericórdia. Deus muda esse homem. Muda. Aí eu digo para você, nas minhas orações, Senhor, muda a mim primeiro. Muda. Eu tenho que ser mudada primeiro para poder mudar meu marido. Aí o marido está, Senhor, não aguento minha mulher. Ai, como é ciumenta. Como gosta de falar. Aí você fica orando ao Senhor. Por quê? Porque essas atitudes, essas virtudes, né, do homem e da mulher, cria confusão dentro de casa. E o inimigo sabe qual é a área mais sensível que nós temos para ele entrar e criar confusão. Por exemplo, se você não gosta que o seu marido chegue em casa e vai tomar banho, coloca a toalha lá em cima da cama molhada, não pendura a toalha no varal. O que ele faz em casa quando chega? Deixa a toalha em cima da cama molhada, molhando seu lençol, né? Aí você vai e faz o quê? Em vez de pegar e pendurar lá no varal, o que você faz? Já não te avisei? Já não te falei que você não pode fazer isso? Aí, de repente, do nada, cria-se uma confusão. Por causa de uma toalha. Irmãos, eu estou falando de coisas que é a realidade de uma família. E você, jovem, pode estar pensando, na minha casa sou eu com a minha mãe. Eu chego em casa, tomar banho, eu deixo a toalha toda encharcada, a roupa espalhada pelo banheiro, a minha mãe se levanta, começa a brigar comigo, começa a reclamar comigo, e de repente eu estou chateada com a minha mãe está chateada comigo, criou-se ali uma confusão. Isso aí é algo tão simples, né? Mas o prazer do inimigo é fazer renascer uma confusão. É fazer com que venha sobre nós um momento de fragilidade, de chateação, e ali o inimigo aproveita e traz desencorajamento, traz desânimo para a família. Por isso Neemias ficou atento nessa hora que o inimigo tentou criar confusão. E ele tomou a segunda estratégia. Quando ele viu que o inimigo entrou com essas duas estratégias, ele se levantou. Ele não ficou prostrado, ele não ficou desanimado, ele não virou as costas, vamos embora. Eu não aguento mais reconstruir esse muro, vamos largar isso para aí, vamos embora. Não. A segunda estratégia de Neemias foi orar e vigiar. Está aí no versículo 4, 9. Ele diz assim, porém nós quem? Eu e todas as famílias, todos os homens que estão envolvidos comigo, todos nós faremos o quê? Nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Ele colocou guarda de dia e de noite. Ele não ficou nem por um momento distraído. Porque o que mais temos visto são famílias distraídas. Jovens distraídos, jovens adolescentes distraídos. O que é distraídos? Distraídos que estão focados na distração, esquecendo que eles têm alguém ao redor dele querendo devorá-lo. Distraído com adversidades da vida. Distraídos com TV, com internet. Distraídos com lazer.
distraídos com as coisas que ele ouve, que ela ouve, distraído com a vida das pessoas, distraído com o vizinho, que o vizinho tem, eu não tenho, distraído com que o filho dele tem, o meu filho não tem, distraído com coisas tão banais, e esquecendo-se que há algo muito mais importante, que é colocar vigia nas brechas. Vigiar e orar. Se você quer ter o seu casamento todos os dias restaurado, vigia e ora. Porque, queridos, casamento pode ser, de repente, acontecer um fogo dentro da família, derrubar os muros. De repente. Por isso nós precisamos estar na brecha. E outra coisa, se nós não ficarmos vigiando, o que vai acontecer? O que aconteceu ali. Mesmo com Neemias orando e vigiando com a família, diz aí no versículo 10, diz assim, no versículo 10. Cadê o meu 10 aqui? Então, os que estavam em Judá disseram, os carregadores já não têm mais forças. E os escombros são muitos, nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. O próprio povo que estava lá junto com Neemias começaram a se sentir fragilizados, fracos, incrédulos. Começaram a sentir já os ataques do inimigo, que se infiltrou para impedir a restauração. E o povo começou a se sentir já fraco, incrédulo, desanimado. E quantas vezes nós, na nossa família, nos encontramos desse jeito? Quando o inimigo se infiltra, nós não estamos na brecha, estamos vigiando, nós nos encontramos assim, fraco, dizendo que não vamos conseguir, meu casamento não tem jeito, meu filho não tem jeito, minha mulher não tem jeito. O pau que nasce torto vai morrer torto. Começamos a profetizar palavras de desânimo, de negação, porque isso não veio de você, já foi lá atrás o inimigo trabalhando para levar para você esse desânimo. O povo estava já esmorecendo, cansado, porque o inimigo estava conseguindo o que ele queria, parar a obra, paralisar a mão dos obreiros, paralisar a mão da família, para que ela não conseguisse erguer o muro, para tapar a brecha. Ele estava quase conseguindo. Mas, como eu disse, tinha um líder ali. Um homem de visão. E quando Neemias viu que estava acontecendo isso, Neemias, com ousadia, tomou a terceira estratégia. A terceira estratégia que ele disse: lutem pelas suas famílias. E isso é bem claro quando ele diz assim, no 13 e no 14. Aí mesmo no 4. Então pus o povo, por quê? Já tinha feito, né? Lá atrás ele colocou a família construindo os muros no seu quintal. Aí ele teve mais outra estratégia. Não estava resolvendo muito. Então eu tenho que fazer com que a oração entre em ação. Eu tenho que fazer com que a brecha seja fechada. Não estou conseguindo somente com o trabalho dos homens, com a família. Então eu vou fazer outra coisa mais importante. Então eu vou fazer isso, diz ele. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças, os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e aos restos do povo: não tenha medo deles, lembre-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Lutem. Ele falou, já que não estamos conseguindo só com família, então vamos fazer o seguinte, agora as famílias, vem aqui, vamos colocar nas nossas mãos agora. Arco.
Vamos agora colocar a espada. Isso quer dizer, vamos agora lançar a palavra de Deus. Vamos vivenciar a palavra de Deus. O que é a lança? O que é? É a palavra de Deus. Escudo é a palavra de Deus para nós. Então vamos agora investir na palavra. E o que a palavra nos diz? Vamos orar. Vamos jejuar. Vamos declarar para o inimigo que ele não tem poder contra o povo de Deus. E diz aí no versículo seguinte, no 15, quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado os planos deles, Deus frustrou os planos do diabo, queridos. E isso é maravilhoso dentro da família, ver os planos do diabo frustrados. Ele tem visto na sua família? Amém, igreja? O inimigo foi frustrado na sua família? Confessa isso com fé. E ele foi frustrado o plano deles. Voltamos todos nós para a muralha. Voltaram todos para o trabalho, para a obra. Não pode parar. A obra continua. O inimigo viu que nós já somos vitoriosos, mas não vamos descansar. Como eu preguei ontem, não vamos ficar em sossego. Não vamos ficar em repouso. Vamos à luta. Levante-se, mulheres que estão de repouso. Levante-se. E ouve a voz de Deus. E da mesma forma eu digo para vocês, família, não fique de repouso, levante-se, família. O repouso não pode ser o tempo todo. Tem tempo para repousar, mas também tem tempo para você ficar na brecha, em oração, jejuando pela sua família. E quando os nossos inimigos ouviram que já tínhamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lança, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha, os carregadores, porque por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos faziam a obra e com a outra segurava a arma. Está aí. A resposta para a sua família. Já posso encerrar aqui. A resposta para a sua família é essa. Vai terminar um mês da família, mas que isso fique gravado ali no teu coração. A arma da família é a palavra de Deus. Viva-a. Não só leia, mas viva a palavra. E eu quero deixar para você, líder da família, um homem que tem uma grande responsabilidade dentro da sua casa. Porque Deus deixou um homem para cuidar da família. O projeto de Deus começou com um homem. E ele, quando fez o homem, ele fez o homem para cuidar da mulher. Cuidar da família. E eu sei que é uma responsabilidade muito grande para você, líder de casa. Sair pela manhã, de madrugada para trabalhar, voltar para casa de manhã, voltar de novo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Há uma cobrança muito grande da sociedade, da família, do homem. Graças a Deus que eu sou mulher. Mas há cobrança para nós também, mulheres, mas bem mais suave, né? O homem, ele tem esse peso espiritual. Não peso, eu digo que é um prazer, né? Espiritual. É amar e cuidar da sua família. Seja como Neemias. Tem estratégia para a sua família. Quando você vê que sua família está precisando, está lá uma confusão, o inimigo está tentando entrar na brecha, de repente está uma brechinha lá que você tem que fechar. Começa então a fazer com Neemias, se levanta, inspeciona lá o que está acontecendo e se levanta com a estratégia de Deus, com a ajuda do Espírito Santo e cuida da sua família. Ele falou bem claro, cuide dos seus filhos, cuide das suas filhas, cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide da sua esposa. É um recado que eu tenho para você nesta manhã.
Cuide, homem de Deus, cuide da sua família. Cuide da sua esposa, dos seus filhos. Mulheres, cuide dos seus maridos, cuide dos seus filhos. Olha, nós não sabemos o dia de amanhã. Eu sempre lembro de Carlos, quando ele falava, ele teve uma pregação do vestido vermelho. Quem lembra aqui do vestido vermelho? Que a mulher queria um vestido vermelho, o homem nunca dava. Né? Ah, querido, tanto aquele vestido está na vitrine vermelha, ele é tão bonito. Ele é, querida, mas não dá não. Não posso não. E ele está lá, comprando as suas coisas, tomando sua cerveja. Ah, queria tanto aquele vestido vermelho. Ele nunca deu. Um dia essa mulher morre. Aí o que ele faz? Com o vestido vermelho, enterra a mulher com o vestido vermelho. Adiantou alguma coisa? Não. Por isso eu digo para você, marido e mulher, se sua esposa quiser um vestido vermelho, dê agora. Não deixe para amanhã. Ah, mas é caro. Vai com ela, convence ela a comprar aquele mais barato. Mas vá no shopping com ela. Marido quer aquela blusa, você não gosta dela, acha esquisita, mas ele gosta. Vamos lá, querido, vamos comprar essa blusa para você. Não é? Já aconteceu isso com você? Ter que comprar alguma coisa que você não gosta para dar, que ele gosta, mas assim você compra. Ele gosta, deixa ele usar, ele que vai usar, não é você? Então, essas pequenas coisas do relacionamento são importantes para criar um casamento sadio. Amados irmãos, em nome de Jesus, cuide da sua família, senão o inimigo vai cuidar. Se você não cuidar do seu filho, vai ter alguém lá fora que vai cuidar dele. Passando drogas para ele, falando para ele que ele é feio, é esquisito, aí fica com depressão, tenta o suicídio. Pequeninas coisas. O inimigo começa com coisa pequena. Mas se a gente não vigiar, aquilo vai crescendo. Daqui a pouquinho, perdemos alguém por causa da distração. Cuide da sua esposa. Cuide das pessoas que estão ao seu redor. Porque você não sabe o dia de amanhã. Eu estou falando isso por minha própria vida, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Então, ame enquanto é tempo. Amém? Cuide do seu amado, sua amada enquanto é tempo. Filhos, cuide dos seus pais enquanto é tempo. Obedeça e respeite os seus pais, adolescentes, enquanto é tempo. Porque depois não tem mais jeito. Depois que partiu, não adianta chorar, não adianta se lamentar. Já foi. Tem que ser feito agora. Então, seja como Neemias. Se coloque com a sua família na brecha, para não deixar o inimigo se infiltrar e destruir a sua família. Acabar com o relacionamento seu com os seus filhos e o seu cônjuge. Não permita isso. Seja sábio. Seja mais inteligente do que o inimigo. Seja mais inteligente do que ele. Quando você vê que aquilo ali tem alguma coisa esquisita, se levante em oração, repreenda em nome de Jesus. E não se acomode, achando que aquilo é normal, que aquilo vai passar. Se você não tomar iniciativa, se Neemias não tivesse tomado iniciativa, os muros não tinham sido erguidos. O muro continuaria lá como estava, em cinzas, mas ele tomou uma atitude, uma decisão, estratégia. Não, eu vou lá, vou inspecionar e vou levantar aquele muro com a ajuda das famílias. E ele fez. E diz a Bíblia que foi um milagre que aconteceu. Em 52 dias os muros foram erguidos. Deus, naquele meio ali, onde o inimigo queria se infiltrar para arrasar, acabar com tudo, Deus fez um milagre. O muro foi erguido em 52 dias. E o inimigo viram isso e confessaram que só Deus podia fazer aquela obra. O inimigo tem que ver também na nossa família. Ele tem que olhar para a nossa família e ver que quem está fazendo a obra é Deus. Há alguém maior na nossa família.
Maior do que eu, maior do que meu filho, minha filha, meu esposo, alguém maior. E esse algo maior é Deus. E quando ele se depara com alguém maior do que ele, quem é maior do que o diabo? É você? Não, é Jesus. E quando ele depara que no meio da família tem alguém maior, poderoso, temível, oh, aleluia. Quando ele se depara com isso, ele tem que sair em retirada. Ele entra por um caminho, mas 7 ele tem que ir embora. Ele não pode permanecer no lugar onde tem alguém maior. Oh, aleluia. E um líder precisa de alguém maior, porque é muita responsabilidade. Você não vai conseguir levantar um muro, você não vai conseguir que você colocar na brecha sozinho. Família e Deus. E Deus e família, juntos, reconstruindo, reestruturando a família, a sua casa. Deus é maior. E eles tiveram que confessar. Eles confessaram isso, que não tinha como aquele povo ter condição de erguer um muro daquele tamanho sozinhos. E diz no 6, 15 e 16, para a gente encerrar. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram, oh aleluia, e decaíram muito seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Oh, aleluia! Glória a Deus! A intervenção de Deus no meio da família é que faz uma família bem-sucedida. Mas para Deus fazer a intervenção dele, ele precisa de um líder. Precisa de alguém pronto, querendo fazer. Alguém que diga, não, eu vou fazer, eu vou pegar minha família e vou nos colocar na brecha para a gente conseguir, então, a vitória. Amém, igreja? Mulher, você está com seu marido aí do lado? Cadê a mulher que está com seu marido aí do lado? Tá? Fica em pé. Fica em pé, marido. O que está vendo? É o casal. É. Olhem. Levante-se. Isso. Agora eu quero que você abrace esse líder aí seu, da sua família. Eu vou pedir mulher, você mulher, interceda pelo seu marido. Faz isso. Mulher, ora pelo teu marido. Ele precisa das nossas orações. Se coloca na brecha em favor do teu marido, querida. Porque diante de Deus ele tem uma grande responsabilidade. Cuida dele. Ame o seu esposo, não só de palavras, mas com atitudes. Ajudando o seu esposo em oração. Ore. Não tenha vergonha. Levante sua voz em favor do líder da sua casa. Esse líder que precisa de ajuda. Oh, aleluia. Que muitas vezes ele não sabe o que fazer. Às vezes ele não sabe nem qual atitude tomar diante da circunstância que ele está observando dentro da sua casa. E ele é cobrado, às vezes, pela mulher, pelos filhos. E ele fala, o que eu vou fazer? O que eu faço? Nessa hora, faça como Neemias. Inspecione onde está o problema. Veja o que está acontecendo no meio da sua família. Aí, então, comece com a sua família. Vamos orar, família. Fala para a sua família, vamos orar. Vamos ver o que está acontecendo. O inimigo está se infiltrando no meio da nossa casa. Vamos orar. E quando você dá a mão à sua esposa, em oração, você não sabe o poder que tem essa oração. Quando um homem e uma mulher oram juntos, mas grandes coisas acontecem no reino espiritual.
Quando um homem começa a orar com a sua esposa, intercedendo com ela pelos filhos, oh Deus, milagres acontecem. Não fique fora disso não, mulher. Marido, líder, não fique fora. Deus tem algo maior, melhor para você. Deus quer ver sua família totalmente restaurada, renovada, vivificada. E creia que Deus é quem está levantando você como líder da sua família. E se Ele fez isso, então deixa Ele te usar para abençoar a sua casa.